Olá, eu gostaria de conversar com você hoje um pouquinho mais sobre narcisismo e quero te dar uma dica referente à sua criança interior. Você é vítima de relações narcísicas? Então comece a prestar atenção na sua criança interior. Perceba o quanto ela é vulnerável às manipulações. Se você nunca ouviu falar disso, criança interior, eu quero só te afirmar, provavelmente a sua criança que está aí cuidando da sua vida. E aí você tem resultados muito aquém daquilo que você gostaria. Isso acontece? A hora que eu falo, você percebe que muitas coisas que você gostaria não acontecem de fato? Que aquilo que você deseja, a sua vida não é como você gostaria, ou seja, você não tem um poder sobre a sua vida? Então é a sua criança interior que está cuidando da sua vida. Agora, posso te afirmar também que aí dentro de você tem um adulto, que é a sua parte racional. Que tal você aprender a dar mais espaço para essa parte aí na sua vida? Porque a nossa parte adulta é aquela que é responsável por cuidar daquilo que é difícil na vida. E o que é difícil na vida? As interações, trabalho, relações conflituosas, contextos, situações difíceis. Aí a gente precisa da nossa parte adulta cuidando da vida. E também uma outra responsabilidade do nosso adulto é cuidar aqui na nossa subjetividade, da nossa criança interior. Olha só que interessante essa imagem. Se aqui dentro de mim eu tenho uma criança até hoje, então essa criança precisa de um adulto cuidando dela. Mas, se eu nunca coloquei o meu adulto para cuidar dela, então ela está uma criança sozinha e abandonada e uma criança que acha que tem que estar à frente de tudo na vida. Não. Você pode aprender a colocar o seu adulto para cuidar de tudo isso. Ok, comecei falando de narcisismo, agora estou falando de criança interior e adulto. Por quê? Porque naquilo que se refere a relações que têm narcisismo, a gente não pode deixar a nossa criança sozinha. A gente precisa aprender a colocar a nossa parte racional, a nossa parte adulta para cuidar disso. E é tão difícil. Mas hoje o meu objetivo, após todo esse preâmbulo, é te dar uma dica de uma coisa que geralmente a criança interior das vítimas faz. Criança interior de vítima de relações narcísicas sempre vai ter inúmeras expectativas irreais. Expectativas idealizadas. Eu gostaria que a minha mãe fosse de tal maneira. Mas se a minha mãe fosse diferente, seria tão melhor. Eu gostaria tanto que o meu marido ou a minha esposa fizesse diferente. Eu gostaria tanto que o meu filho fosse diferente. Ok, concordo, se fosse diferente seria muito melhor. Mas essa não é a sua realidade. Então, primeiro passo é colocar o seu adulto, ou seja, a sua parte racional, para cuidar dessa tarefa que é aceitar a realidade como ela é. A sua mãe é a sua mãe, o seu pai é o seu pai. A sua vida foi como foi até agora. As relações que você tem hoje são como são. Essa é a sua realidade. Não adianta deixar a criança interior ficar ali choramingando, como se choramingar fosse magicamente
resolver tudo. Não resolve. Na vida não existe mágica. Na vida existe posicionamentos e consequências. Então, que tal você olhar aí para sua criança interior e identificar as idealizações que ela faz e trabalhar o seu adulto junto com a sua criança para convencê-la de que aquilo não existe. A mamãe perfeita não existe. O papai perfeito não existe. O cônjuge perfeito não existe. A vida perfeita não existe. Existe aquilo que é realidade. Agora, dica para mudar a sua realidade. A sua criança precisa sair da expectativa infantil de que o outro vai se modificar. Eu quero que a minha mãe se convença a me tratar de uma maneira mais respeitosa. Eu quero que a minha mãe pare de fazer determinada coisa comigo. Não, ela não vai parar, principalmente se ela for narcisista. Eu quero que o meu marido pare de me tratar de determinada maneira. Não, ele não vai parar. Então, não dependa da pessoa se modificar, da pessoa ser convencida que aquilo que ela faz te machuca, é ruim para você. Não dependa disso. Dependa de quem então? Dependa somente de você. Mas para isso, um passo inicial é esse. É abrir mão dessa expectativa infantil de que o outro vai se modificar. Minha mãe vai parar de me tratar daquele jeito. A minha mãe vai um dia, vou convencê-la, vou falar muito para ela, vou brigar muito com ela, ou eu vou sofrer muito, vou ficar muito vulnerável, adoecida para ver se a minha mãe modifica, ou meu pai, ou o marido, ou o chefe, seja lá quem for o narcisista aí da sua vida. Não dependa do narcisista se modificar. Então é importante olhar para a sua criança interior e perceber se ela tem essa expectativa irreal. E aí precisa abrir mão disso, porque isso não vai acontecer. Se você está na relação com um narcisista, ele não vai modificar para atender a uma necessidade sua. Você é que precisa aprender a cuidar das suas necessidades. Olha que maravilha! E não dependa do narcisista concordar, ficar feliz, ficar bem, ficar saudável. Não, ele não vai ficar. O narcisista, muitas vezes, ele vai inclusive adoecer para te manipular e te manter naquele lugar de manipulação, ok? Bom, aqui uma pequena reflexão falando de criança interior e narcisismo. Opa, perigo! Não deixe a sua criança interior sozinha. Coloque o seu adulto para cuidar de tudo isso. Combinado? Grande beijo. Se você gostou desse vídeo, por favor, curta, compartilhe. Vamos criar aqui uma corrente do bem. Tudo de bom para você.